Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus, para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre 3 níveis de Jesus. 3 níveis de Jesus. Todos nós fomos atraídos pela mensagem da cruz, pela história de Jesus e, de certo modo, decidimos acreditar e pautar a nossa vida nessa mensagem de fé, resgate e esperança. Deus é um só, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós não somos sempre os mesmos em diversas fases da nossa caminhada com Ele. A maioria de nós fomos até Ele pela dor, mas só decidimos permanecer pelo amor. E hoje eu quero falar com você sobre 3 níveis de profundidade na pessoa de Jesus. E o primeiro nível, a primeira chave é Jesus, o Mestre que ensina. Lucas capítulo 2, versos 46 e 47, lemos: 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Jesus já demonstrava a sua sabedoria e unção desde muito cedo. Aqui, com 12 anos, foi esquecido por seus pais no templo, e quando estes voltaram para o buscar, o encontraram ali, fazendo perguntas e ensinando coisas para os doutores da lei. Todos os que o ouviram ficaram admirados com a sua inteligência. Ali Jesus estava ensinando para aqueles que viriam, futuramente, querer matar Jesus, os doutores da lei, os fariseus. Quando criança, Jesus não ofereceu nenhum risco para o ministério deles. Mas quando Jesus se tornou um homem, começou a ensinar o povo, e os fariseus, cheios de inveja, vendo que Jesus ganhava proeminência na região, acharam um jeito de matar Jesus. Você já conhece a história. Porque Jesus, através do ensino, confrontou a atitude deles. Em Lucas 4, verso 15, nós lemos: E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele leu Isaías 61. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus estava dizendo para aqueles ali: Olha, tudo que está nas escrituras é sobre mim. Eu estou ensinando aqui sobre as escrituras, mas o que de fato vocês precisam ver é que sou eu, aquele que havia de vir, o Messias. Veja, todos até aquele momento estavam admirados do seu ensino, até ele se revelar como Cristo. Por quê? Porque aquele povo não queria Jesus como Senhor, como Messias. O queria apenas como mestre, alguém que respondesse às suas perguntas, às suas expectativas. Então o que eles fizeram? Expulsam Jesus dali. No verso 28 diz: Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre a qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo para baixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Olhando para a nossa vida, podemos perguntar: o que temos buscado em Jesus? O Cristo? O Messias? Ou alguém que responde às nossas perguntas? Acalma o nosso coração? Nos emociona, sim, com a sua presença? São perguntas que devemos fazer para avançar em um nível a mais no relacionamento com Deus. E a segunda chave, então, é Jesus, o milagreiro. Jesus, o milagreiro. Muitas vezes nos despertamos para Jesus por conta de uma doença, uma situação humanamente impossível de se resolver, uma crise. E Jesus não tem problema em fazer milagres, ele nunca teve. Encontramos na Bíblia ele curando os enfermos, ressuscitando os mortos, ele tem poder para isso. Mas para desfrutarmos dos milagres de Jesus, temos que vê-lo além de um mestre. Precisamos vê-lo como Cristo, o Filho de Deus. E no decorrer da situação em que ele havia sido expulso da sinagoga, ele foi para outra cidade, Cafarnaum, e fez uma tarde da bênção ali, de cura e milagres. Veja, Lucas capítulo 4, verso 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças,
os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também saíram muitos demônios, gritando, dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu dali e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até ele, e ele não queria deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Veja, Jesus foi expulso de um lugar e chegou a outro lugar transbordando de poder e glória, curando todo tipo de doença. Jesus não havia mudado, ele era o mesmo. O que mudou foi o tipo de relacionamento que o povo ali daquele lugar agora tinha com ele. E muitas vezes não desfrutamos do poder e da glória de Jesus, porque nós mesmos limitamos esse poder. Não que tenhamos poder para limitar Jesus, não é isso, mas limitamos a nós mesmos. Limitamos porque queremos algo paliativo da parte de Jesus, algo só momentâneo, não definitivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, seja o que for que você estiver passando hoje, creia que Deus tem poder para curar, para restaurar. O que você precisa de fato fazer é ir além, é abrir o seu coração, é não ficar na superfície. Tem muito mais no fundo. Talvez você esteja passando por muita coisa hoje, muita coisa que você já tem lutado por anos para ser resolvido, sabe? E talvez o que precisa para resolver de fato é você avançar em um nível a mais no relacionamento com Deus. E para isso, você precisa chegar mais perto de Jesus e vê-lo além dos ensinamentos e além também dos milagres. E agora, ir para outro nível, a majestade de Jesus. Terceira e última chave para encerrarmos: Jesus, o Rei. Lucas 7, verso 18, lemos: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Que coisas? Os milagres. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram até Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Ele citou Isaías 61 novamente. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora veja, João Batista estava preso. Ele mesmo tinha os seus discípulos. Mas agora preso, não havia mais como cuidar deles, ensiná-los e guiá-los no caminho. João então os manda até Jesus com uma pergunta: você é o mesmo? Você é aquele mesmo que estava por vir, ou devemos esperar outro? João não tinha dúvidas de quem era Jesus. Não é isso. O que João queria era conduzi-los agora a Cristo. Em outras palavras, João estava dizendo: olha, eu estou preso, mas eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Vão lá e escutem do próprio Jesus quem ele é. Ele vai revelar quem ele é para vocês. E quando aqueles discípulos chegam para encontrar Jesus, eles encontram Jesus fazendo o quê? Milagres. Mas Jesus deixa uma chave: vão e digam a João o que vocês viram e ouviram, mas fale para ele que aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Por quê? Por que ele citou Isaías 61? Porque era a profecia messiânica da majestade dele, da majestade de Jesus. Porque ensinamentos são essenciais, milagres são maravilhosos, mas o mais importante é saber que o Rei está entre nós. O mais importante é saber que o Rei está entre nós. O importante é que agora o reino de Deus chegou até você. E é isso que devemos buscar: aprender com Jesus, sim, ter as nossas dores e lutas vencidas, as nossas curas nele, sim, mas ir até o fim, a ponto de darmos a nossa vida em prol da causa do reino de Deus. Porque ele quer reinar na sua vida, na sua casa, na sua família. E o meu desejo hoje é que ele seja tudo em você, que ele seja tudo em você. Dallas Willard disse: o evangelho não é apenas sobre receber a ajuda de Deus, mas sobre viver sob o governo de Deus. O evangelho não é sobre receber a ajuda de Deus, mas sobre viver sob o governo de Deus.
Jesus é o Mestre, o Milagreiro e o Rei. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Abençoa essa pessoa que me escuta, Pai. Traga os ensinamentos que ela precisa para esse tempo hoje. Cure, Papai, a alma, a saúde física dela. Toque nela, Pai. O que ela precisa hoje, eu sei que o Senhor pode fazer. Mas que o Senhor se revele como Rei, como Cristo, como Messias, como aquele que havia de vir e veio. Que o Senhor reine na vida dessa pessoa que está me escutando e que ela entenda o reino de Deus todos os dias. Esse é o meu desejo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha um dia de graça, de vitória e de boas notícias. E se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.